Oi, galera! Estamos de volta! E no vídeo de hoje, a gente veio contar pra vocês o motivo da gente ter voltado para o nosso Brasil. Um deles tá aqui em cima. E largado no Canadá. Então vem com a gente que a gente vai contar. Isso aí. Basicamente, não estava nos nossos planos encerrar o Plano Canadá tão cedo. Mas Exato. sim, já estamos em junho e Chegou em janeiro. Voltamos para o Brasil em janeiro. Então ficamos uns 3 meses no Canadá. Isso. E a gente vai explicar para vocês um pouco o que aconteceu e o que nos motivou a voltar para o Brasil. E muitos acham que, na verdade, o que nos motivou a voltar foi o frio. E não, gente, não foi. Na verdade, até sinto um pouquinho de falta. Sim. Você não sente? Concordo. Eu sinto um pouquinho de falta do Me sentia frio. mais bonito usando roupas bonitonas. Mas claro que o frio é um fator que agrava outros fatores, né? Exato. E o principal motivo da gente ter voltado para o Brasil foi a saúde. Principalmente das crianças. Principalmente das crianças. Aqui no Brasil a gente tem uma condição estável de vida. E com plano de saúde, então... Inclui plano de saúde, escola particular, enfim, algumas regalias. E no Canadá a gente não estava tendo isso. Na verdade a gente deu uma regredida. E apesar de que muitos falam que a saúde no Canadá é melhor que a do Brasil, eu discordo em partes. A vantagem é que no Canadá você não paga. Porém, aqui no Brasil a gente também tem um sistema que não paga. Óbvio que o sistema não funciona tão bem. Não se compara com o outro. Mas aqui a gente não tem. Aqui a gente paga o plano de saúde. E sim, pagar o plano de saúde para uns pode ser inviável, né? Exato. Mas para nós é uma coisa que funciona. E aqui a gente tem acesso livre aos médicos, aos exames. Então tudo que a gente quer fazer, a gente só vai lá no médico e faz sem nenhuma burocracia. E a facilidade para marcar uma consulta também é só mandar um WhatsApp, ligar na clínica, ver a data e tá resolvido. Não precisa ficar esperando, né? No caso do plano de saúde. E foi algo que nos assustou quando chegou. Sim, porque lá no Canadá, basicamente a gente precisava ligar no telefone para agendar a consulta, né? Utilizando o sistema público deles. Aí da nossa experiência, pelo menos, ligava no telefone, falava com alguém, aí explicava para a pessoa que não era uma emergência, para a pessoa colocar você numa lista. Aí no dia seguinte alguém ligava para você para daí falar da consulta para realmente marcar. Então era um processo bem demorado, não era assim rápido, e sabe? Contextualizando, a gente foi com Work Permit e com o visto de trabalho você tem direito ao sistema de saúde. Porém, para maiores de 18 anos, o sistema de saúde só é liberado depois de uma carência. E essa carência acabaria em fevereiro para nós. Os meninos, por eles serem menores de 18 anos, eles já tinham assim que a gente chegou. Pausa para tirar a blusa. Tá calor, viu? Então sim, os meninos já tinham acesso ao sistema de saúde. Mas isso não significa que funcione da maneira que a gente estava acostumado aqui no Brasil. Lia teve uma situação que precisou ir ao médico e a conduta do médico me assustou muito. Como vocês sabem, eu sou fisioterapeuta, então eu gosto muito de ter acesso a exames, a laudos. E no Canadá não funciona bem assim. Lá quando um médico é designado ali para sua consulta, você não pode simplesmente trocar de médico como no Brasil. Então, aqui no Brasil você tem um problema, você vai no médico, você não sei se eu concordo com esse médico, eu vou em outro médico, usar uma segunda opinião, uma terceira, quantas vezes forem necessárias. Lá no Canadá isso não é muito bem visto, se você tenta agendar de volta, vocês vão tentar entender o porquê. Então, para nossa experiência não foi algo muito vantajoso ficar lá. E eu acho que esse foi o principal motivo mesmo assim que fez a gente querer voltar. Como envolvia a saúde do nosso filho, a gente se assustou e ficou com medo de precisar de algo mais sério. Sendo que eu estava em contato com a médica dele daqui do Brasil e ela também não concordava com a conduta. Então nos assustou e aí a gente resolveu vazar antes que acontecesse algo pior. Outro motivo que nos fez voltar também... Esse me pegou demais. Isso foram coisas que foram somando, tá, gente? Só para vocês entenderem. Não é o fim do mundo, mas quando já tá ali meio que, não sei, ajuda a somar para não querer, sabe? Então... E o fato é, o Canadá nos impressionou
de maneira negativa com o tanto de atraso tecnológico que eles têm no sistema de governo. É até engraçado pensar nisso, né? Porque a gente fala, burocracia no Brasil é muito, leva tanto tempo para abrir uma empresa, não sei o que lá e tudo mais. Só que, querendo ou não, o Brasil, nos últimos anos, ele vem se modernizando, então o famigerado GovBR, que todo mundo tem um pavor, ele está funcionando muito bem, você consegue fazer muitas coisas através desse portal. Portais de cidade e estados também têm muitas facilidades tecnológicas, e lá no Canadá não tinha muito isso, eles ainda utilizavam fax, algumas vezes utilizavam e-mail, aí ligação e o famoso ir presencialmente e resolver o problema. Então, cara, eu trabalho com tecnologia, acostumado a fazer tudo pelo celular, pelo computador, aí eu chego lá, tenho que ir até o local para fazer um agendamento, ou enfim. E sim, gente, parece bobo essas questões que a gente está trazendo, mas, volto a dizer, a gente tinha uma vida confortável no Brasil, então para nós não fazia sentido a gente ir para outro país, porque lembrando, a gente não odeia nosso país, né? Não. A gente não está fugindo de uma guerra ou algo do tipo. E também não odiamos o Canadá. Mas, largar o nosso conforto do Brasil para ir para o Canadá, a gente esperava que a gente pudesse dar um upgrade na nossa vida. Sim. E nas nossas condições. E não foi isso que aconteceu. Então a gente preferiu voltar antes que piorassem as coisas. Se a gente ficasse lelé da cuca. E por isso a gente decidiu voltar. A gente não voltou para um Brasil ruim. A gente mora no sul do Brasil. A gente mora em Curitiba. Seguro. Não temos problemas de segurança ou algo do tipo. Então a gente não largou algo horrível. E é por isso que a gente não demorou para tomar essa decisão de voltar para o Brasil. Até mesmo que a gente conversou com o pessoal que estava aqui no Brasil, o pessoal que a gente conheceu lá no Canadá, que são brasileiros, eles sempre falam: tudo depende do Brasil que você deixou e para qual Canadá você está indo. Então, se você está saindo de um Brasil com menos condições, com muito esforço, pouco resultado, enfim, porque não depende só da gente para algumas coisas, você vai para um Canadá com essa mesma determinação, sim, você consegue mudar de vida, ter uma vida muito mais confortável. Mas aqui no nosso caso não era bem assim, a gente tinha uma condição um pouco mais estável, como a Mari falou, e lá para o Canadá a gente foi para algo quase igual que a gente tinha, mas um pouco a menos, na verdade, então pra gente não estava valendo a pena. E aí, o outro ponto que nos fez mudar de opinião e voltar para o Brasil não foi o frio, mas foi a escuridão. Como vocês sabem, a gente nasceu nisso daqui, nesse sol, nessa vida. Óbvio que aqui no sul do Brasil não é calor, a gente não tem muito calor, sim. Só que a gente tem esse sol, essa claridade. Às vezes tem dias cinzas, mas não no nível que era o Canadá. E isso nos baixou a energia, sim. Porque além da gente ter ficado com a energia baixa no inverno canadense, a gente viu muitas pessoas com energia baixa. E a gente é da seguinte opinião: e se a gente está no meio de pessoas tristes, a gente acaba ficando triste. Exato. Então a gente gosta de estar no meio de pessoas alegres e felizes. Realmente, o inverno canadense ele é muito, muito, muito pesado, não é só o frio. Realmente, nós pegamos temperaturas de menos 27 graus, é muito frio, só que é aquilo. Lá as cidades são preparadas, casas, carros, tudo é preparado. O problema é quando você está na rua, realmente é muito frio. Mas com a blusa certa você não passa tanto frio. Mas a escuridão realmente pegou muito, porque mesmo aqui no inverno, em Curitiba, sei lá, no máximo 6h30 estourando, já amanheceu o dia, e lá por 5 e pouquinho vai começar a escurecer. No inverno canadense, amanhecia 8h30 da manhã, e 3h30 já está começando a ficar escuro. Então a janela de luz que a gente tinha no dia era muito pequena. Isso afeta, porque 5 horas da tarde a gente está querendo dormir, só que, cara, ainda tem quase mais metade de um dia para você viver, então... E eu não sei vocês aí que estão assistindo, mas eu sou muito do dia, tá? Eu não funciono muito bem à noite, não. Então eu funciono muito durante o dia. E como eu tava tendo pouco tempo durante o dia, eu não tava funcionando quase nada. E o último ponto foi a imigração e as incertezas que elas trazem. Então a gente tinha muito medo. A gente estava num período de muitas mudanças imigratórias no Quebec. E a gente viu muitos brasileiros tendo que largar tudo às pressas e voltar para o Brasil, sendo que não era uma decisão que queria ter tomado naquele momento.
E a gente tinha muito medo de expor os meninos nessa situação. A gente não tinha conhecidos, não tinha nenhuma estrutura... Como se diz? Que bicho que é esse? Ah, é uma pomba. Achei que era um bicho... É um patinho. O que eu tava falando? Da imigração. A gente não tinha nada estável no Canadá, então a gente tinha muito medo de expor os meninos. Estava começando a formar a nossa vida lá, então. Exato. A gente tinha acabado de conseguir comprar um carro depois de muito sofrimento. Só que eu entrei em alguns grupos de TI, a Mari entrou em outros grupos de mães e tudo mais. E todo mundo estava com medo da imigração. Para explicar bem rapidinho, o governo canadense, do Quebec, melhor dizendo, fez algumas iniciativas para atrair estrangeiros para lá, para atrair gente para morar, para trazer riqueza para o Canadá, enfim, tudo mais. E de uma hora para outra eles deram na canetada que esse programa não valia mais, então pessoas faziam planos de vida baseado nesse programa, porque eu vou para o Canadá, vou mudar de vida, vai tudo ser melhor. E daí de uma hora para outra, a principal porta de entrada para o Canadá, as pessoas não tinham mais essa segurança de que isso realmente ia acontecer. Ok. O nosso vídeo cortou no meio do caminho, mas só finalizando, o Canadá não foi tão ruim, né? Não, foi uma experiência muito válida, a gente aprendeu bastante nesse meio tempo, vivemos muitas coisas legais e aprendizado, né? Tudo vem para somar de alguma forma, mas a gente quis priorizar a gente como casal, a gente como família e... Não foi uma decisão fácil, não foi uma decisão que a gente tomou nas pressas. Na verdade, a gente pensou muito o que faria sentido pra gente, faria sentido pros nossos filhos e o que faria sentido pra nós como casal. E quando a gente viu que estava afetando o nosso relacionamento, a gente decidiu abrir mão disso. A gente não esperava que seria tão rápido, a gente tinha deixado tudo no Brasil, vendemos tudo aqui e aí a gente teve que recomeçar do zero. Então não foi uma decisão fácil, mas foi uma decisão sábia para nós como família. Muitos não entendem porque não estão na nossa pele, não sabem quais são as nossas prioridades. E sim, a nossa família é a nossa prioridade, nosso Sempre casamento é a nossa prioridade. Então é por isso que a gente tomou essa decisão. Mas de qualquer forma, a gente pode trazer muitos vídeos falando sobre como foi o processo, o que a gente fez por lá. E sim, a gente sente muitas saudades do Canadá, muitas coisas ficam nas nossas lembranças. A paisagem de lá natural é linda, então faz falta sim. Mas a gente sabe que esse mundo é pequeno, é muito grande para nós. Então a gente está disposto a viver muitas aventuras ainda, né? A gente é um casal jovem que está disposto a conhecer esse mundão, né, meu amor? Amém. E levar nossos filhos também para conhecer, porque muita gente acha que a gente é doido e de carregar eles para cima e para baixo, mas eles fazem uma parte da gente. Não faz sentido deixar eles para trás. Sim, e é isso. Se você gostou desse vídeo, já clica aí no curtir, já compartilha com aquele seu amigo que mora fora do país ou que está pensando em se mudar. E também já deixa aí nos comentários se você tem uma experiência diferente ou se você tem um relato aí para contar pra gente. Se tem alguma dúvida também? Ou se tem alguma dúvida, a gente vai responder com muito amor e carinho. E é isso, fiquem ligados que terá próximos vídeos muito legais. Já se inscreva aí no canal. É isso, beijo! Falou!